Então, aqui está aparecendo na câmera aí o gabarito que eu uso para corrigir a prova, tá vendo? Eu vou resolvendo as questões, né? Aí eu pego e uso esse gabarito para ir corrigindo. Aí, conforme eu vou corrigindo, deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Ó. Aí aqui está o nome de vocês, né? Esse número quem me passou aqui foi a escola, tá, turma? Certo? Aí, foi bom eu passar aqui, que eu vou pedir para vocês encarecidamente, por favor, na próxima prova, escreva o seu nome completo. Não coloque apelido, não coloca, sei lá o que, qualquer coisa aí. Põe seu nome completo, porque me deu uma certa confusão aqui entre o João Pedro Bife e o João Pedro de Oliveira. Eu tive uma certa confusão depois que eu fui conseguir me acertar aqui, tá? Então, por favor, na próxima prova, né, coloque o nome completo lá, tá? Antes do primeiro exercício, põe seu nome completo e beleza. Outra coisa, pelo amor de Deus, aprenda a transformar em PDF. É muito ruim corrigir a prova que não está em PDF, mesmo que ela fique legível, tá? Então, aprenda, antes da prova bimestral, transformar esse troço em PDF e me mandar em PDF. Dá um jeito. Pede para algum colega seu ajudar, porque para eu corrigir é ruim, tá? Tudo bem, pessoal? Sim, Então, professor, só uma pergunta, só para mim ter certeza se eu realmente errei isso. Na 9, a resposta é 17? deixa eu voltar ela aqui para você ver, ó. 17, Miguel. Tá aqui, ó. Eu esqueci de subtrair. Ó, Ô, a primeira professor, tem que dar Nossa, do céu. 45, Sim, acertei. 36, 180, 120, 30%, 10%, 968, 45, 17 e 4 mil. Dá para É, ô, ver, eu professor, dá para errei. ver mais ou menos aí? Aham, dá pra professor, ver. Dá, né? Então dá professor, uma olhada aí, ó. Viu? ô, professor, tá ouvindo? Tô ouvindo, Adriel, pode falar. Você acredita que eu inverti as questões? Fala de novo, Adriel. Você acredita que eu inverti duas questões aqui? Por isso que eu Você errei. inverteu como assim? Eu não sei, eu acho que na hora eu confundi, eu numerei certo, só quando eu fui fazer, eu fiz o outro, entendeu? Em vez de fazer o que eu tinha numerado. Então eu vou dar depois eu dou uma olhada na sua prova novamente. É Adriel, né? Deixa eu marcar aqui. Espera aí, Adriel. Eu acho que eu errei mesmo, professor. Eu acho que eu Calma aí, eu vou descontextualizei. marcar aqui, espera aí. Qual questão que é? Quais as questões que você acha que você trocou? Eu acho que foi a 9 e a 5, eu acho. Tá. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Calma, depois eu olho e, se for o caso, eu dou uma ajeitada lá, tá bom? Ok. Ô, Clarinha, você quer mais que eu falo mais alguma coisa da prova? Não, eu não. Se eu mostrar aqui de novo, dá para ver o que aconteceu? Pode ficar à vontade aí, turma. Pode Não, perguntar. eu já entendi o que eu fiz. Tá. Ô, Fabiana, na próxima prova você não precisa perder tempo em copiar as questões, tá? Não perde tempo, não. O Tá, ideal... porque eu sempre copiei as questões quando Tá. era assim, as provas assim. Eu achei que também era pra copiar. Ah, não, aqui a gente pode só fazer a resolução, né? Tá? É mais fácil, eu acho, né? Agora, se você gosta de copiar, se sente bem, pode copiar. Não é isso que eu estou falando, que não é que é proibido, tá? Não, professor, não, obrigada. Então, tá bom. Mais algum comentário, pessoal? Alguém quer saber Ô, alguma coisa? professor, Fala, Maria Eduarda. é a Maria Eduarda. Quanto que eu tirei? Ué, não foi sua nota, não? Deixa eu ver. Eu quero. Você é Maria Eduarda Mota? Isso. Pode falar sua nota para todo mundo ouvir? Pode. Você tirou 7, tá? Ah, não, ô, professor,
Não foi a 5 e a 9, não. Foi a 5 e a 6 que eu inverti. Foi qual? A 5, E a 6. 5 e 6. Tá, tudo bem. Marquei aqui. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Turma, então tudo certo? Podemos ir para frente. Professor, Espera aí, que entrou o tal de João Pedro agora aí. Ô, João Pedro, você que entrou agora aí, que tem esse símbolo medonho do Corinthians aí, João Pedro, você é que João Pedro? Você é João Pedro de Oliveira? Isso, esse mesmo. Então, novamente, pessoal, vamos lá, ó. Mesmo que tá virtual, prova é um documento. Tem que pôr, falando para todos, tá? Falando para, sabe por quê? Eu só confundia do João Pedro Oliveira com a do João Pedro Bife, depois que eu me acertei, como eu já falei para vocês. Então, de novo, eu vou falar. Na próxima prova, por favor, coloquem o nome completo de vocês. Não coloca apelido, porque eu ainda não sei os apelidos. E outra, é um documento. Você já viu o documento com apelido? Não tem não, turma. Documento com apelido é só na delegacia, quando o cara é procurado por alguma coisa e ele é conhecido pelo apelido. Então, vocês, por favor, coloquem o nome completo, tá, turma? Beleza? João Pedro Oliveira, né? Eu coloquei, eu tinha abreviado. Não, Eu acho. então, mas depois alguém colocou. O João Pedro Bife Lopes Pedroso colocou os nomes abreviados. Foi aí que eu consegui perceber a diferença entre o João Pedro Pedroso e o João Pedro de Oliveira. Mas na próxima prova, aí a gente já vai melhorando, tá? E o esquema do PDF, tá, turma? Por favor, treina aí, tá? Posso ir para frente? Então, vamos lá. ô professor, Oi. cada questão vale um ponto? Essa prova foi assim, não é toda que é desse jeito, tá? É que deu certo. Deu certo nessa prova de fazer dessa forma, tá? Então, eu corrigi aqui, parece que eu errei duas só. Por que eu tirei certo? Se tá 7 aqui é porque eu achei que você errou 3, mas deixa eu ver aqui de novo. Confere aí pra mim, fazendo favor. Maria Eduarda Mota. Isso. A senhora errou a segunda, a sétima, a nona e a 10ª. A segunda deu quanto? Tá aqui, ó. Deu 36? Deu E a 5 deu quanto? 30%. Não, essa eu errei. E a Você não 9? consegue ver aqui, ó. A 9 deu 17%. Um monte de gente na 9 colocou, acho que 13%. Aliás, quando vocês for passar o exercício de um para o outro, pelo WhatsApp aí, tá, turma? Vocês tomam cuidado. Porque um faz o exercício, aí passa para o outro clandestinamente pelo WhatsApp. E o outro que recebe nem lê, já copia com o mesmo erro que o primeiro cometeu. Isso é facilmente percebido pela gente que está corrigindo, tá? Muito fácil. A pessoa nem observa o que está copiando, já põe lá do jeito de qualquer jeito e o erro vai para todo mundo. Teve um monte de gente que errou o exercício 9 e colocou, acho que 13%, não tenho certeza, alguma coisa assim, tá? Professora, 2 eu não errei, tá? Como não errou? Deu 36 a minha, 2. Ah, não sei não. Deixa eu marcar Vai lá aqui. no telefone pra Depois você eu ver. vejo, agora não. Deixa eu marcar aqui, espera aí. Maria Eduarda Mota. Observar o exercício 2? Isso, 2. Tá, depois eu vejo, tá, Maria Eduarda? Se tiver realmente errado, eu arrumo e ajeito a nota lá no Classroom, tá? Tá. Fica tranquilo. Se eu corrigir errado, eu arrumo depois. Não tem problema, tá? Beleza, turma? Pode ir pra frente? Vamos lá, então. Bom, então vocês estão vendo aqui a data, né? Hoje é 31/3. Aí, nós temos um capítulo ainda da apostila 1, que é o capítulo número 5. Capítulo 5.
apostila 1, que fala sobre potência, né? Potenciação. Então, por favor, peguem a apostila aí no capítulo 5. Esse capítulo 5. Ele fica lá na página 436, né? Certo? E nós vamos relembrar as coisas de potenciação, porque eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso na vida, né? Então tá aqui, ó. Aqui tem uma historinha, né? Blá, 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 blá. Tá. Ô, professor. Oi. Professor, pode tirar o caderno rapidinho para eu copiar a pauta? Rapidinho? Desculpa, Adriano, não entendi. Pode tirar o caderno por um momento só para eu poder copiar a pauta do caderno? Ah, pode sim, claro. Potenciação, apostila 1. É isso aqui que você está falando? Isso. Tá. Então, vocês observam lá na página 436, né? Que ele começa a falar sobre... Conta uma história aí e tal, pererê, né? Que tem números que tem muitos dígitos para poder escrever, e fica ruim de escrever, então aí utiliza umas técnicas de matemática que ajudam a gente a escrever esses números de uma forma melhor, que é a potência, né, ajuda a fazer isso, e o logaritmo também ajuda, que mais para frente a gente vai aprender o tal do logaritmo aí, né? Pode colocar, professor. Tá, beleza, Adriano. É só coisa aqui para a pessoa ir se achando aí, né? Bom, então nós vamos dar uma passada rápida aqui nos itens que tem na apostila, para a gente ir lá para os exercícios, tá? Então, a definição, né, de potência, tem o número A e um expoente N, então lembrando que esse número A é um número qualquer, um número real, pode ser qualquer coisa aqui, tá? E o N, por enquanto, é um número natural. Lembrando que número natural, né, é aquele 0, 1, 2, 3, blá, blá, blá. Logo, logo vai começar a ter número inteiro, que é o negativo, e números decimais futuramente aí, tá? Então, ele define o seguinte, que eu devo pegar esse número aqui e multiplicar por ele próprio tantas vezes quanto indicar o expoente, né? Então, N fatores. Então, se aqui em cima tiver... Oi? Isso aí você só vai revisar, né? Porque a gente já viu. Já aprendeu, é revisão, é. Ah, tá. Isso aí, revisão, tá? É rapidinho, Clarinha. É que você tem que entender assim, Clarinha. Tem uns corintianos que estão na aula, sabe? E corintiano é um problema. Corintiano, ixi, é difícil de entender as coisas. Então, você, né? Então, tenha paciência. Olha que não é não, hein, professor. Isso, Olha lá, ficaram nervosos. É assim mesmo, aí eles ficam bravos, entendeu? Fica bravo, discute. Mas é assim, quando tem corintiano na parada, tem que ir devagar, tá? Bom, então aqui é bem tranquilo, né? Você vai multiplicar o cara por ele próprio, N fatores. Por que chama fatores? Porque numa conta de multiplicação, como é o que está indicado aqui, ó, os caras que fazem parte de uma conta de multiplicação recebem o nome de fatores, tá? Então, virou conta de vezes, né? Então, tem alguns exemplos bem simples, assim, para a gente só tentar entender isso daqui. Então, 2 elevado a 3, que a gente costuma falar 2 ao cubo, né? Então, você pega o número 2, multiplica por ele mesmo 3 vezes, o corintianada. Não é para somar, hein? É para multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Não vai querer colocar 6 aqui. Então, tem gente que tem corintiano que faz assim, ó. 2 vezes 3, 6. Por favor, tá? Aí pode inverter, né? Então, você vai ter aqui 3 ao quadrado. Quando é 2, a gente fala quadrado. Quando é expoente 3, a gente fala cubo. E qualquer outro valor, se for 4, por exemplo, a gente fala elevado à quarta potência e assim por diante, né? Então, aqui
Também não vai dar 6 não, viu? Vai dar 9, tá? 3 vezes 3 é 9. E aí, como essa parte de baixo aqui, que é chamado de base, né? E esse aqui de cima, que é chamado de expoente. Então, essa parte de baixo pode ser um número real, então pode ser fracionário. Então, aí você vai fazer 2/5 vezes 2/5, que vai dar 4/25. Pode ser também um número negativo, mas antes de negativo, pode ser um número decimal, por exemplo, 0,2 elevado a 3, tá? Então, você vai fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Então, multiplicando, né? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Quem fala a resposta aí? Opa, não estou ouvindo. 8? Hã? 0,008. Certo ou não? Concorda ou não concorda? Tá, é só multiplicar, tá? 0,2 é 0,2 é 0,2. Pode fazer na calculadora, né, que vai dar 0,08, tá? Bom, aí, turma, vem agora uma primeira regrinha, né, que aí eu preciso trocar a folha, que é quando tem número negativo. Eu falo número negativo, mas por enquanto, o único que pode ser negativo é a base, porque por enquanto nós vamos estar estudando expoente natural, tá? Então, quando a base for negativa, aí tem aquela história de tem hora que dá mais e tem hora que dá menos, né? Posso trocar a folha? Beleza. Vai tirar foto? Aí não é comigo, aí é alguém de vocês aí Não, que... mas você quer que tira? E se você puder, a gente agradece. Fabi, você quer tirar ou quer que eu tire? Tanto faz, né? Pode tirar. Alguém tira a foto e põe lá... Pode ser depois, né? Ou coloca já na hora no grupo de WhatsApp e ajuda bastante, né? Aí eu não vou conseguir tirar agora, não. Não vai dar certo, Clarinha? Eu não. Tá embaçado? Não, é porque meu computador tá acabando a bateria e eu vou ter que trocar ele aqui rapidinho. Peraí. Ah. É que às vezes a Eu minha consegui tirar print. Conseguiu, Ken? Beleza, valeu. Consegui. Então tá joia. Então eu vou pra frente, tá, turma? É que às vezes a minha internet não tá muito boa e embaça para todo mundo. Se embaçar para todo mundo, é porque a minha internet não tá boa. Agora, se às vezes ficar ruim para um ou para outro, aí é a internet da pessoa, né? Qualquer Então, coisa, tira o print também. não entendi, Ju. Qualquer coisa, tira o print também, para ir na boa imagem. Beleza, ótimo. Turma, vamos falar agora então de base negativa, tá? Então, um exemplo, né? Menos 2 elevado a 4, menos 2 elevado a 3 e menos 2 elevado a 4 sem parênteses, tá? Tem diferença com parênteses e sem parênteses? Claro que tem, aqui tem parênteses, aqui não tem. Óbvio, né? Mas o que quer dizer isso, né? Vamos lá. Quando tem parênteses e tem o expoente fora do parênteses, então a gente está indicando que todo mundo que está dentro do parênteses está elevado a esse expoente 4. Então, na hora de fazer a conta, tem que ser assim, né? Ó, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E como fica estranho em matemática deixar um sinal perto do outro, então, normalmente, a gente faz isso. Certo ou não? Então, o expoente, você vê que está fora do parênteses, ele indica que tanto o sinal de negativo como o número 2 estão sendo elevados à quarta potência. Aí você multiplica todo mundo, faz jogo do sinal, vai dar positivo, né? Ó, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com menos dá mais. Perdão. Menos com menos vai dar mais, e multiplica os caras, né? Que vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Esse daqui também, como tem o parênteses, então significa que tanto o sinal como o número estão elevados. Esse aqui já vai dar menos 8, né? Então, daqui a gente já tira uma regrinha, né? Ó. Então, a regrinha é a seguinte: se o expoente for par, dá mais, se o expoente for ímpar, dá menos, né?
Então, a regra seria assim, ó. Número negativo expoente par dá mais, expoente ímpar dá menos, beleza? Então, tá aí. Agora, vamos falar sobre esse cara que não tem parênteses e comparar com esse aqui de cima que tem parênteses. Nesse aqui que não tem parênteses, quem está elevado à quarta potência é apenas o número 2, tá vendo? Não é o sinal. Então, o jeito certo de resolver isso aqui é assim, ó. Repete o sinal e calcula 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Repete o sinal e aí 16. Então, observa bem, tá? A diferença entre esses dois carinhas aí, certo? Bom. E isso funciona para a base negativa, porque se a base for positiva, vai dar positivo sempre, não importa, tá? Ok? Não tem segredo, né? Bom. Algumas consequências da definição, né? Então, essas consequências aqui da definição, elas não estão aparecendo aqui na apostila, tá? Porque logo na apostila vai para propriedades operatórias, que já já eu vou falar, mas essas consequências da definição, vale a pena a gente perder um minutinho aqui com elas. Então, a primeira consequência é quando a gente tem a base igual a 1, tipo 1 elevado a 3, 1 elevado a 5, 1 elevado a 205, né? Então, quando a base é o número 1, beleza, você vai multiplicar normalmente aqui, ela por ela própria 3 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Esse aqui que é 5 vezes, tá? Então, vai dar 1 também. E esse aqui que o número 1 apareceu 205 vezes, então nós vamos fazer assim, ó. 3 pontinhos, e coloca aqui 205 fatores, né? E a resposta vai ser 1. Então, a gente generaliza isso como se fosse uma regra, né? O número 1 elevado a qualquer expoente, tá vendo? N dá 1, certo? Então, tá aqui, né, a primeira consequência da definição. E em matemática, a gente também pode ler de trás para frente, né? Então, o que é ler de trás para frente? Se eu tenho aqui o número 1, por exemplo, mas eu preciso que esse número 1 esteja elevado ao expoente 8, por exemplo, sei lá, para poder facilitar a resolução do exercício, você pode vir aqui e colocar o expoente que você quiser, 8. Ah, não é 8, é o 10? Ah, então tá bom, então coloca 10. Então, você vê que o número 1 elevado a qualquer expoente dá 1, então você pode trocar, tá vendo? Ó? 1 elevado a 8. 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 10, ou qualquer número que você queira, tá? Vamos para a segunda. A segunda é o inverso dessa daqui, é quando agora é o expoente que vale 1. Então, tipo, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, 3 quintos elevado a 1, certo? Então, nota que quando você tem o expoente 1, você põe o cara aqui e acabou, né? Certo? Ou seja, qualquer número elevado ao expoente 1 dá ele próprio. Então, a gente pode generalizar assim, ó, qualquer número elevado ao expoente 1 dá ele próprio, tá? Essa seria a nossa segunda observação, beleza? Estamos relembrando, né? Por isso nós estamos indo nessa velocidade aí, tá? Mas se alguém não entendeu alguma coisa, me breca, pergunta que eu explico de novo. Principalmente vocês sabem quem, né? Terceira. A terceira agora vai falar do zero, certo ou não? Então, terceira e a quarta vai falar do zero. Então, primeiro nós vamos falar zero como sendo a base, tá? Então, tipo, 0 elevado a 3, 0 elevado a 2, 0 elevado a 372, né?
Então, aqui ficaria assim, né? Ó, 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. Porque você já sabe que quando tem a multiplicação e um dos fatores vale 0, a resposta é 0, não importa quais são os outros fatores. Ainda mais quando todos eles são 0, né? Ainda mais 0 ainda, tá? Que nem aqui, né? 0 vezes 0, 3 pontinhos, 0 de novo, 372 fatores. É claro que isso aqui vai dar 0. Então, generalizando, mas tomando um certo cuidado com essa generalização, seria assim, ó, o 0 elevado a qualquer expoente, mas esse n aqui tem uma ressalva, tá? Que já eu vou falar. Então, 0 elevado a qualquer expoente dá 0. Então, tem uma ressalva aí que nós já vamos comentar daqui a pouco, tá? Então, essa seria a nossa terceira regrinha, certo, pessoal? Preciso trocar a folha, turma. Ô, professor, eu acho que agora não precisa ficar tirando foto, porque você passa o link, né? Então, aí tanto faz, Clarinha. A foto, assim, eu falo de tirar foto para ajudar algumas pessoas, que às vezes você não quer ver a gravação e quer só olhar lá alguma coisa, vai na foto. Então, tanto faz. Eu não consigo tirar agora, não. Tá? Não, tudo Se bem, alguém ué. quiser tirar, ou se não quiser, tá tudo bem. A Carrie disse que que poderia tirar. Fabiana também, é isso? É que eu tô com o Que celular agora. tira? A Ju falou que podia Eu tirar também isso. tirei. Já tirou. Então, Já tá. tirou, Ju? Aham. Ah, então tá. Então vamos para frente. Agora nós vamos para a quarta regra, que ainda é do 0, tá? Só que agora o 0 é lá em cima, né? O 0 fica no expoente agora. Então seria a quarta observação. Então seria tipo assim, 3 elevado a 0, 45 elevado a 0, menos raiz de 3 sobre 2 elevado a 0, certo? Então, esse do elevado a 0, vocês já sabem, né? Quando a gente nasce, a gente já sabe isso daqui, que qualquer coisa elevada a 0 dá 1, né? E mesmo que seja negativo, fracionário, o diabo que for, dá 1 positivo, Ô, certo? professor, Oi. do que você tá falando, eu tive que sair aqui rapidinho, era uma emergência. Aí, fala de novo. Como é que é, Adriel? Pode falar. Por que o senhor tava falando? Eu tive que sair aqui porque era uma emergência. Né? É uma ressalva. Foi isso que eu falei? Emergência? É, eu tive que sair aqui rapidinho. Ah, você teve que sair? Não, Isso. então, é porque eu estou colocando aqui o... Estou fazendo... relembrando as coisas de potência. Qual que é? Eu não entendi. Fala de novo aí, que eu não estou entendendo o que você quer saber. Ah, que eu queria saber sobre o que o senhor tava falando agora, porque eu tive que sair, eu... Eu estou explicando, ó, a gente já explicou isso aqui tudo, ó, tá vendo? Dá para ver aí? Da... Então, nós estamos nas consequências, primeira, segunda, terceira, e na sequência aqui, né, ó, a quarta, que é do 0, né, quando o expoente vale 0, a resposta dá 1, certo? Então, a gente pode generalizar com uma certa ressalva, é isso que eu estou falando, né? Você tem lá, qualquer número elevado a 0, a resposta é 1. Não importa se é positivo ou negativo, tá. A única ressalva que a gente tem é o 0 elevado a 0, que serve para essas duas aqui, ó. É uma indeterminação, né? Isso. Essa aqui, essa, então, a gente fala 0 elevado a qualquer número dá 0, desde que não seja isso aqui. E qualquer número elevado a 0 dá 1, desde que não seja isso daqui. Porque 0 elevado a 0, ninguém sabe, ninguém nunca soube, nem sabe e nem saberá quanto isso aqui vai dar, tá? Então, é uma indeterminação. Matemática tem várias indeterminações. Uma delas é essa daqui. Beleza? Agora tem uma quinta que fala do número 10, né? Que é quando a base é 10, tá?
Então, se você tem lá 10 ao quadrado, 10 à terceira, 10 elevado à sexta. Então, isso aqui é bem simples, né? Se você vai calcular, aqui vai dar 10 vezes 10, que dá 100. Aqui vai dar 1000. Então, a gente já percebe que a quantidade de zeros que tem na resposta é o mesmo tanto do expoente, né? Então, nesse caso aqui, 10 elevado à sexta, nem precisa perder tempo em colocar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, você já pode vir direto e colocar 6 zeros, que é 1 milhão. E isso ajuda muito, porque às vezes, se você tiver de trás para frente, assim, né, ó, 10 mil, por exemplo, você pode perfeitamente trocar isso por 10 elevado à quarta, tá? Tudo tranquilo? Então, isso aqui vale para quando a base é o 10, tá certo? Deixa eu ver se... Só um minutinho, que eu tô... Deixa eu confirmar aqui com a apostila. Quando a gente fez aqui essa observação, a gente já comentou o item 3 da apostila, que está lá na página 438, tá? Então, o item 3 da apostila, dá uma olhadinha aí, página 438. Base 1, base 0 e bases negativas. Isso a gente já fez o comentário, então. O item 3.3, potência de base 10, também está aqui, certo? Ó, já está falado. Agora, o que ficou faltando antes da gente falar das propriedades operatórias é quando o expoente deixa de ser número natural, passa a ser inteiro, e a gente pode ter um expoente negativo, certo? Então, vamos separar aqui, ó. Expoente negativo. Então, se eu tenho um número e o expoente é negativo, a regra como é que é mesmo? Alguém lembra? Coloca o número 1 em cima e troca o sinal do expoente, tá? Sinal do expoente. Então, aqui a regrinha quando tem expoente negativo. Então, por exemplo, se eu tiver que calcular essa conta aqui, né, ó, 5 elevado a menos 2. Então, eu venho, coloco o traço de fração, sempre é o número 1 em cima, e aqui eu coloco ele com o expoente de sinal trocado. Repete o número de cima e vou calcular o de baixo. E tá feito, tá? Cuidado, vamos supor que tem assim, ó, menos 2 elevado a menos 3, com parênteses, né? Então, o fato do expoente ser negativo, fica isso aqui, né, ó. Troca o sinal do expoente, não é o sinal da base, tá? Aí aqui, como é número negativo, expoente ímpar, você sabe que vai dar menos. Ok? 8, hein? Não é 6 não, hein? É 2 vezes 2 vezes 2, tá? O sinal de negativo pode ficar no número de baixo. Não é comum, mas pode. Pode ficar na frente do traço de fração. Ou pode ficar na frente do número de cima. É tudo a mesma coisa, todos estão certos, tá? Tudo certo. Esse e esse. O que não é muito comum é esse, né? Tá? Mas está certo do mesmo jeito, tá? E um exemplo C aqui, para a gente finalizar essa parte, é quando eu tenho uma fração e o expoente negativo. Então, se quiser, você pode usar essa regra aqui na fração, não tem problema nenhum. Mas é mais fácil já dar um salto aqui, né? Você pega e inverte a fração. Tá vendo? Ó, inverteu, era 3/5, ficou 5/3. E quando faz essa inversão, troca o sinal do expoente, tá? Então, isso aqui vai ser 5/3 vezes 5/3, que dá 25/9. E agora sim nós vamos começar nas propriedades operatórias.
Ju, vai dar para você tirar o print de novo ou não? Dá sim, Canoí. Tá. Alguma pergunta, pessoal? Mete a boca aí, hein? Não fica parado não, hein? Tem dúvida, pergunta. Pronto. Beleza. Bom, aí então, propriedades operatórias, né? Então, a primeira, né, é aquela quando você tem multiplicação entre duas potências que têm a mesma base. Então, tem aqui uma potência e ela está sendo multiplicada por uma outra potência. Então, se elas têm a mesma base, a gente repete a base e vai fazer a conta de somar com os expoentes, tá? Então, essa é a primeira propriedade, né? Produto, porque é conta de vezes, de duas potências que têm a mesma base, repete a base e soma os expoentes, tá? Isso aqui também a gente, né, mesmo repete a base e soma os expoentes, a gente aprende, já quando nasce a pessoa já aprende isso, certo? E aí pode ter um exemplo assim, né, ó. 5 elevado a 2, multiplicado por 5, multiplicado por 5 elevado a menos 8. Então, se eu puder trocar isso daí por uma única potência, né, o que eu tenho que prestar atenção? Tem que prestar atenção que esse 5 aqui, quando não tem expoente nenhum, é o número 1 que está aqui, tá? Certo? E aí, então, a gente repete a base, né, e vai somar todo mundo. 2 mais 1, menos 8. Então, aqui vai dar 3, tira 8, menos 5. Aí, agora, se quiser, pode-se fazer assim, né? Eu não sei quanto dá 5 elevado a 5, não. Mas deixa assim mesmo, que vai dar um número grande, tá bom. Eu acho que é 625. Eu acho. Quanto, mulher? Eu acho que é 625, mas eu não tenho certeza. Ah, espera aí que eu vou fazer de cabeça. Ó, calma aí, vou fazer de cabeça, tá? 5 elevado a 5. 3.125. Já vamos pôr aqui, já que já calculamos. 5 a quarta que dá 625. É, 5 a carta, isso mesmo, Clarinha. Tá certo. Mas tá bom. O importante aqui é a regrinha. Repete a base e soma os expoentes, tá? A segunda, né, é parecida com essa, só que ao invés de ser produto, é divisão. E aí, ao invés de somar, tira. Então, você tem lá uma conta de dividir entre duas potências que têm a mesma base, repete a base e faz um expoente menos o outro. Aqui tem que tomar cuidado com o seguinte: se porventura eu trocasse o m e o n de lugar aqui nessa primeira propriedade, não teria problema, porque a soma aceita a propriedade comutativa, né? Mas se eu trocar aqui o m e o n de lugar, nessa segunda aí não é a mesma coisa não, porque a conta de menos não pode comutar. Então, tem que tomar cuidado, é sempre esse menos esse. E ele também pode, esse tipo de propriedade pode ser apresentado na forma de fração, né? Assim, ó, que é a mesma coisa, né? Ó, divisão entre duas potências com a mesma base, repete a base, e é sempre o de cima menos o de baixo, tá? Não importa se vai dar negativo, certo? Então, tá aqui, né? Então, turma, na apostila, isso daí começa lá na página 436, esse aqui está na página 436. E esse daqui já está na página 437, tá? Ó, divisão, 437. Tudo tranquilo? Então, por exemplo, vamos supor que tem essa conta para fazer aqui, né? Sei lá. 2 elevado a 8, dividido por 2 elevado a 5. Então, você vai repetir o 2 e vai fazer 8 menos 5. Claro que já pode fazer direto, não precisa escrever aqui, né? Você já pode pôr a resposta direto, vai dar 3, tá? Se quiser calcular, né, dá 8. Então, um exemplozinho simples, né? Certo? Bom, terceira propriedade.
Ju, você que manda. Vou tirar já. Tá. Aí dá uma hora que der, fica pronto, tá? Pronto. Tá. A terceira é potência de potência, né? Terceira. Então, se eu tenho aqui uma potência e tudo está elevado a uma outra, então você percebe que tem o parênteses, tá vendo? Ó? O parênteses, então, indica que esse expoente de fora aqui, o n, é expoente de todo mundo. Então, a regra é repete a base e multiplica os expoentes, tá? Essa é a regrinha, né? Então, tá aqui a terceira. Um exemplo bem simples seria esse daqui, né? Ó. 5 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2 e elevado a 2. Então, você tá vendo que é parênteses, colchete, chave e vai. Então, você repete o número 5 e vai multiplicando os expoentes, certo? Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 5 elevado a 16, né? Bom, aí toma cuidado. Vamos supor agora, ó, cuidado. Vamos supor que eu tenho essa conta aqui, ó. 5 elevado a 2 elevado a 3 e tenho essa. 5 elevado a 2 elevado a 3. Com parênteses e sem parênteses, tá? Cuidado, não é a mesma coisa. Quando tem parênteses, usa a regra normal, multiplica os expoentes. Beleza. Agora, quando não tem parênteses, vamos entender. Esse expoente 3 aqui, ele é expoente apenas do número 2, tá vendo? Ó? Diferente desse aqui, ó. Esse aqui, como tem parênteses, ele é expoente de todo mundo que está dentro do parênteses. Aqui não. Esse expoente 3, ele é expoente só do 2. Então, isso aqui, na verdade, seria assim, ó. 2 elevado à terceira é 8. E aí, é claro que 5 elevado à sexta é muito diferente de 5 elevado a 8, tá? Tudo bem aqui, turma? Presta bastante atenção nessa situação aí, tá? Quarta. A quarta é quando a gente tem potência de um produto. Então, eu tenho uma conta de vezes aqui, e essa conta de vezes está elevada a um expoente n. Então, olha o parênteses de novo. Então, o que indica esse parênteses? Que esse expoente é expoente de todo mundo que está aqui dentro, tá? Então, aqui a gente faz aquela regrinha, né? Que esse n passa a ser expoente do A e também passa a ser expoente do B. Então, vai ficar A elevado a n vezes B elevado a n. Então, é um detalhe, né? Um exemplo. Vamos supor que eu preciso calcular isso aqui. X elevado à terceira vezes y ao quadrado, tudo elevado à quarta potência. Então, você nota que aqui tem o parênteses, né? E a gente já está usando duas regras misturadas. A quarta propriedade junto com a terceira, tá vendo? Então, como é que faz, né? Fica x, aí você vai fazer esse 4 aqui, vai multiplicar pelo 3, tá vendo? Fica 12 e o y, né? O 4 aqui multiplicado por 2 vai dar 8. Tudo bem? Alguma dúvida? Só vale para conta de vezes, hein? Conta de vezes. Não vale para conta de somar e nem de subtrair, tá? Conta de somar e subtrair é outra história. E, finalmente, por último, né? A quinta propriedade, que é muito parecida com essa daqui. Oi, Mari. Oi, Clara. Por exemplo, se nesse exemplo, vamos supor que o x é 2 e o y também é 2, vamos supor. Eu poderia, não, se eu primeiro fizesse 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4, ficaria errado, né?
Calma lá, vou tentar entender o que você está falando. Vamos supor, x elevado a 2. Não, não. Não, O não. x é o 2, vamos supor. Ah, é o número 2. É. Tanto faz. Você pode Tanto calcular. faz? Tanto faz. Você pode calcular primeiro aqui e depois elevar, ou você pode multiplicar o expoente e calcular depois. Tá. Agora eu entendi o que você falou. Tudo bem? Tanto faz, tá? Tá. Vamos então para a quinta, né? A quinta é a mesma coisa dessa daqui, só que é com a divisão. Então, quinta. Então você tem aqui uma divisão, ou uma fração, né? Que é a mesma coisa, elevado a um expoente n. Então, esse expoente aqui, como tem o parênteses, né? Ele serve para o número de cima e serve para o número de baixo. Então, vai ficar a elevado a n e b elevado a n. Então, essa aqui é a quinta. Esqueci de fazer isso aqui. Aí. Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente tem a seguinte situação aqui, né? X elevado ao quadrado dividido por 5 elevado a 3 e tudo elevado a 4. Então, esse 4, né, ele pode ser expoente do de cima e do de baixo. Então, já pode pôr direto x elevado a 8, que é o produto do 4 vezes 2, e o 5 elevado a 12, certo? E deixa assim por enquanto, que o 5 elevado a 12 acho que nem cabe na calculadora, vai dar um número muito grande, tá? Tudo tranquilo? Meninos e meninas? Aí, na apostila, ele tem lá, no finalzinho aí da página 437, está escrito, cuidado. Então, presta bastante atenção, que eu vou fazer uma ressalva aqui. Ju, fala a hora que posso tirar a folha. Sim, não, talvez, quem sabe, pode ser. Contudo, todavia, pode, né? Pode já. Vamos lá. Aí, cuidado, ó. Cuidado. Se a gente tem assim, por exemplo, x vezes y elevado a um expoente n, então, como é vezes, perfeitamente a gente pode fazer isso, certo? Porém, se for x mais y elevado a n, isso é muito diferente do x elevado a n e o y elevado a n, tá? Se for menos também. É diferente de x elevado a n menos y elevado a n. Tudo bem, pessoal? Então, quando for conta de vezes, tá certo. Quando for conta de somar e subtrair, infelizmente, isso não é assim, tá? Aí já é um produto notável, né? Isso, aqui vira produto notável. Quando o expoente é 2 e o expoente é 3, a gente decora. Quando o expoente passa para 4, 5, 6, aí tem que fazer o binômio de Newton, tá? Que eu acho que a gente vai aprender no segundo colegial. Ok? Agora, no primeiro colegial, a gente fica com o expoente 2 e o expoente 3 aqui. E acaba decorando, tá? Mas no segundo colegial, aí a gente aprende o binômio de Newton. Aí pode pôr qualquer expoente que quiser aqui, tá? Beleza? Turma, agora, o que nos resta é os exercícios. Lá ele fala de notação científica, mas quando aparecer lá no exercício a notação científica, eu faço o comentário que é brincadeirinha de criança, tá? Então, a gente vai agora para o exercício número 1 da página 440. Vou trocar a folha, tá, turma? A gente já fez esses exercícios, professor. A gente já fez. Todos os exercícios. A gente já fez? Todos? Todos Já. conceituais. É, os conceituais. Os conceituais. Ah, tá. Fez o 10 também, não fez? Ah, É, e o 10 do contextualizado.
Também já foi. Perfeito. Então, agora a gente pode ir para a apostila 2. Olha que maravilha. Tá, nossa. Pode ir para a apostila 2? Todo mundo tem a apostila 2 aí? Menos eu, professor. Quem? Ah, eu sabia. Ah, é claro, olha lá. Ó, depois eu falo, né, pessoal? Aí, ó. Ó o símbolo dele. Tô falando. Depois o povo fala que eu pego no pé desse pessoal que torce para esse time. Mas aí, quem que não tem apostila, fala aí, ó. Olha lá. É de beleza, viu? Turma, então vamos para a apostila 2. Ô, João, vai acompanhando aqui, cara. Tá, vou Tá aí. acompanhar. Depois, na hora que você pegar, você vai ter tudo gravado aí também, beleza? Beleza. Bom, então agora a segunda etapa da revisão, né, que é radiciação, certo? Radiciação, então, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. Então, página 413, apostila 2, capítulo 6, certo? Radiciação. Aqui está identificado aí, né? Qual que é o assunto nosso aí, certo? Ô, professor, Oi, fala, Adriel. já vai ter racionalização? Racionalização, vai. Racionalização é o último item da aula. Pode olhar lá, está na página 415, tá? Mas já a gente chega lá, é rapidinho, né? Então, na página 413, você observa aí a definição, né? Definição de raiz com índice n, onde n é o número natural, certo? Então, definição, raiz enésima de A, certo? Então, esse número, esse n aí de cima é chamado de índice da raiz, né? O A é chamado de radicando, ok? Então, a gente tem que achar qual é o número que elevado ao expoente n vai dar o A, tá? Então, se a gente colocar que isso aqui é x, C somente C, quem é o número que elevado a n vai dar A. Essa seria a definição de raiz, tá? Raiz de índice n, onde o n, por enquanto, é um número natural. Ok? Então, por exemplo, né, que nem tem aí na apostila. Raiz cúbica, não tem, mas poderia ter, 8. Então, a resposta é 2. Por que que é 2? Porque 2, tá vendo? Ó, elevado a n, né? 2 elevado a 3 dá 8. Raiz quadrada de 25. Lembrando que quando é raiz quadrada não precisa pôr o número 2 aqui, né? Então, isso aqui vai dar 5, porque 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Raiz sexta de 729, igual tem na apostila aí. Dá 3. Por quê? Porque o 3 elevado a 6 vai dar 729. Tudo tranquilo, pessoal? Uma observação importante. Uma observação importante. Então, se eu tenho a seguinte situação, ó, x ao quadrado igual a 9, tá? É uma equação de segundo grau, bem simples, que até os corintianos conseguem resolver, né? Ele está perguntando assim, qual ou quais são os números que elevados ao quadrado vão resultar no 9? A gente tem duas possibilidades, o 3 e o menos 3, certo?
Que 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado, lembra da regra, né? Número negativo, expoente par, dá mais, blá, blá, blá. Agora, isso é uma coisa. Isso aqui é outra. Ó. Quanto que é raiz quadrada de 9? Não é mais ou menos 3, tá? Raiz quadrada de 9 é 3. Cuidado de querer falar que raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Não é. Certo ou não? Então, quando você está numa equação, aí sim, porque aqui, ó, observa o que ele está perguntando, quando ele te dá essa equação. Quem são os valores que podem ser substituídos no lugar do x, de tal maneira que elevado ao quadrado vão resultar 9? Então, são esses dois caras. É uma coisa. Agora, raiz quadrada de 9, então qual é o número que elevado ao expoente 2, porque aqui quando não tem nada é 2, né? Deixa eu colocar o 2 aqui de verdinho do Palmeiras aqui. Quando não tem nada é 2, eu vou pôr aqui 2, porque senão os corintianos vão ter problema com isso, que eu vou pôr 2 também. Mas não precisa pôr não, tá? Então, que número que elevado a 2 vai dar 9 é o 3, tá? Então, são duas situações aí que tem que tomar cuidado. Beleza? Agora nós vamos para a página 414 da apostila, que aí já vai direto nas propriedades, tá? Tira print desse também? Ô, Ju, você está perguntando se tem que dar o print nisso daí? Aham. Aí não sei, turma, vocês é que decidem isso, né? O que vocês acharem melhor para mim. Ó, o único que não tem na apostila aqui é esse, ó. Esse tem na apostila e esses dois tem na apostila, tá? Esse é o único que não tem. O resto tem na apostila, na página 413. Ô, João Pedro, tá dando certo aí de acompanhar mesmo sem apostila? Tá sim, tá sim. Tá. Ah, aproveitando aqui esse espacinho que tá vago aqui, né? Observaçãozinha simples, né? Raiz quadrada. Professor, Oi. o que é um módulo? Fala de novo. O que é um módulo? Módulo? Ah, módulo é uma distância. Onde que tem o módulo aqui? Não é vetor, não. É módulo, por exemplo. Tá na... Nós vamos estudar módulo ainda, o Adriel, mais para frente. Não, sim, Mas, na eu tô verdade, falando que- módulo é uma distância. Se ele pergunta assim, qual que é o módulo de 3? Então, ele está te perguntando qual é a distância do número 3 até o zero. Qual que é o módulo de menos 5? Então, ele quer Tá saber bom. qual é a distância do número menos 5 até o zero na reta real, tá? Ah, tá. Você estava confundindo com vetor. Hã? Pensei que você estava confundindo com vetor. Ah, tá. Não, vetor também usa módulo, certo? Ok? O módulo de um vetor é a distância da extremidade do vetor até a origem do plano que contém ele, que normalmente é o plano cartesiano, tá? Então, se quiser resumir, assim, o que é módulo? Resposta mais simples é, módulo é uma distância. Beleza? Turma, raiz quadrada de 0 é 0, né? Raiz cúbica de 0 é 0, certo? Só uma observação, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quinta de 1 é 1 também, tá? Tudo bem? E por enquanto, raiz quadrada de número negativo, isso aqui a gente não sabe quanto que é por enquanto, mas um dia nós saberemos, porque isso aqui não pertence ao conjunto dos reais, tá? Lexus. Tudo bem? Vai ser números complexos aí. No futuro a gente vai estudar isso, tá? Não esse ano. Esse ano ainda não. Turma, agora sim nós vamos falar das propriedades que fica na página 414. Então eu vou para lá, tá? Vamos lá. Então, 414, propriedades operatórias. Então, a primeira delas, né, é quando eu tenho a raiz enésima de uma conta de vezes, tá? Não, é vezes, hein? Não vale para conta de mais nem para conta de menos. Então,
eu posso, se quiser, separar isso em duas raízes, raiz enésima de A e raiz enésima de B, certo? Então, se tivesse assim, por exemplo, ó, raiz quinta de x, y. Então, poderia escrever raiz quinta de x, raiz quinta de y, é a mesma coisa, tá? Bem facinho, né? Então, por exemplo, se a gente vai calcular uma raiz quadrada, assim, que a gente não sabe direito quanto que é ou simplificar uma raiz, né? Um exemplo assim. Lá, vamos tentar simplificar a raiz de 18. Bem fácil, tá? Quanto que é a raiz de 18? Ah, não sei, porque não sei o número, não tem exatamente um número que multiplicado por ele mesmo dá 18, tá? Tem aproximado, né? Se você pegar na calculadora, você vai achar um valor aproximado disso, certo? Não é exato, tá? Então, o que a gente pode fazer? Você pode separar isso assim, ó. 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9, não é? E aí, você está vendo que pode separar a raiz, se for vezes, eu posso separar raiz de 2 e raiz de 9. Raiz de 9 é 3, tá certo? Então, vai ficar raiz de 2 vezes 3, que é mais elegante responder assim, 3 raiz de 2. É uma forma de simplificar, certo? É claro que a gente na escola aprende assim, né? Ah, pega o número 18, decompõe em fator primo. Divide por 2 dá 9, divide por 3 dá 3, e por 3 dá 1. Então, significa que no lugar do número 18, a gente pode escrever 2 vezes 3 ao quadrado. Aí esse aqui que está ao quadrado, e aqui também é 2, ele vai para fora da raiz, e ele vai para fora da raiz elevado ao resultado da divisão entre o expoente pelo índice, que no caso é 2 dividido por 2, daria 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Então, a resposta é 3 raiz de 2, tá? Então, tanto faz, né? Certo? É só uma observação aqui da radiciação. Então, lembrando que essa propriedade aqui, né, como todas as outras propriedades de matemática, pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se a gente tem, por exemplo, né, vou chamar aqui de A, aqui de B. Se a gente tem raiz cúbica de x multiplicado por raiz cúbica de 3, por exemplo, né, então, como é o mesmo índice, tá? O mesmo índice, hein? Se a gente quiser, a gente pode colocar uma única raiz e o produto desses dois, x vezes 3, que é mais elegante escrever 3x, tá? Então, a propriedade é vai e volta, certo? Agora nós vamos para a segunda. Aí eu tenho que trocar a folha. A segunda é bem parecida com essa, né? Ao invés de ser conta de vezes, é conta de dividir, tá? Pode? Clarinha, Fabiana, balança a cabeça aí. Ju, dá Eu não tô um conseguindo. retorno. Vamos lá. Propriedade 2, né? A propriedade 2 é da divisão. Essa da divisão ajuda a gente também várias vezes. Então, você tem uma raiz enésima de uma divisão, então eu posso separar raiz do número de cima e raiz do número de baixo, certo? Então, aqui é claro que a gente está sempre levando em consideração que a parte de baixo da fração não é zero, tá? Senão não existe, né? Então, por exemplo, como eu calcularia a raiz quadrada de 0,81? No exemplo. Então, você pode pegar o 0,81 e transformar em fração. Então, vai dar 81 sobre 100, concorda? Porque você tira a vírgula, né? E como tem dois números depois da vírgula, fica 2 zeros. E aí você usa essa regra aqui, ó. Raiz do de cima e raiz do de baixo.
Esse aqui até os corintianos sabem que dá 9 e 10, né? E aí, 9 décimos é 0,9. Então, bem simples, né? Ok? Então, só vale se for o mesmo índice. E, de novo, vai e volta. Certo? Vai e volta. Bom, aí tem a quarta propriedade. A quarta não. Essa foi a terceira? Espera aí. Não. Eu que estou vendo errado. Primeira, segunda, terceira. A terceira é raiz de raiz, tá? Então, tem uma raiz enésima, raiz emiésima, uma raiz encaixada dentro da outra. Então, essa regra só vale se aqui tiver vazio, tá vendo? Entre as duas raízes, tá? Não pode ter número nenhum aqui entre as duas raízes. Aí você coloca uma raiz só, repete a base aqui e multiplica os expoentes. Deixa eu pegar outra caneta, que essa é muito grossa, né? Então, seria n vezes n, tá? Multiplica, né? Isso aqui seria a terceira regrinha. Então, vamos supor, raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Então, posso pôr numa raiz única, e aqui, como é 2 vezes 3, você já coloca 6, tá? Um exemplo, né, bem simples, isso daí. Deixa eu tentar separar aqui. Lá na apostila, na página 414, em cima do lado direito, tem o item 3.4 lá, simplificação. Certo? Simplificação. Então, essa simplificação é bastante útil, né? A gente pode pegar e dividir tanto o expoente como o índice e o expoente por um mesmo valor, né? A propriedade, ela vem escrita dessa forma, ó. Então, você tem lá uma raiz, aqui está escrito, M ou N? Não lembro. M aqui, mas tanto faz. MP, e aqui tem uma base, NP. Então, P e P, tá vendo? Vezes e vezes. Então, você pode cortar o P, né? E fica M e N. Quando corta o P, na verdade, o que a gente fez? Dividiu esse e esse pelo mesmo valor. Tá? Dividiu por P, né? Vamos fazer com o número que a gente entende melhor. Quer ver? Então, vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Raiz oitava de x elevado a 6, tá? Bom, simplificar, então, eu vou tentar dividir o índice e o expoente por um mesmo valor. Por quanto que daria para dividir simultaneamente o número 8 e o número 6? 2. Não é por 2? Ó, aqui dá para dividir por 2 e aqui também dá para dividir por 2, né? Então, dividindo, aqui fica raiz quarta de x elevado a terceira. Então, foi feita uma simplificação. Tudo certo? E, às vezes, quando acontece assim, invertido, desse número aqui de dentro ser maior do que o número de fora, é aquela situação que a gente consegue simplificar, como a gente fez aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, com esse 18, tá vendo? Que a gente põe o cara para fora da raiz, tá? Certo? É assim, quer ver? Na prática, a gente faz igual fez o 18 aqui, tá? Mas, só para entender o que está fazendo, vamos supor que a gente tivesse que simplificar essa raiz aqui, ó. Raiz quarta de x elevado a 6. Um exemplo, hein? Então, nota que a gente pode pegar, né, esse x elevado a 6 aqui, então a gente pode responder isso de duas maneiras.
Uma delas é pegar e fazer assim, né? Ó, dividir por 2, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Senão depois o corintiano não vai entender, né? Os corintianos. Então, aqui fica, ó, 4 dividido por 2 dá 2, que nem precisaria colocar o número 2. E aqui fica x elevado à terceira. Aí, como esse número 3 aqui é maior do que o 2, a gente pode perfeitamente escrever assim, né? Ó, x vezes x ao quadrado, concorda? Que, se lembra a regra? Repete a base, soma os expoentes. O 3 aqui pode ser separado dessa maneira, né? E agora, como tem expoente 2 e expoente 2, então a gente pode pegar e separar em duas raízes. Não é isso? A conta de vezes não pode separar em duas? E aí, lembrando, né, que quando não tem nada aqui é número 2, aí aqui é 2, aqui é 2, é como se eu pudesse cortar esse 2 com esse, e fica então a resposta final, x raiz de x, certo ou não? Então, é claro que na prática, né, não precisa fazer todas essas passagens, você já pode ir direto, quase que direto daqui e vir para cá, tá? Faz só uma coisinha no meio aí, certo? O Adriel, o módulo que você me falou, você olhou aí na página 414, é isso? É, eu vi aqui e lembrei. Aí eu perguntei já na mesma hora. Tá. Mas por enquanto nós não vamos falar nada disso não, tá? Nós vamos agora para a página 415, que aí vai falar sobre potência com expoente fracionário, e depois, por último, racionalização. Então agora nós estamos querendo novamente trocar a folha. Quem já terminou de copiar, dá um joinha aí para mim, que eu sei que já posso trocar a folha, tá? Valeu, Maria Eduarda. Eu terminei. Clarinha também, já fez, né? Também. A Carrie também. Então, pessoal, vocês sabem, né? Se vocês ficarem com saudade de mim, assim, né? Até a semana que vem, que ainda a gente vai demorar uma semana para ter aula de novo, vocês podem ir lá no YouTube e assistir a aula novamente, tá? Que aí mata a saudade de mim, que eu sei que vocês ficam com saudade de mim, né? Então, se você começar a ficar triste demais na sua casa, pode ver que é muito grande, professor. muito triste, pode ver que vai ser saudade do professor de matemática, tá? Aí você vai lá, assiste o vídeo e fica tudo contente novamente, falou? Ai, ai. Posso ir para frente, turma? Que quando eu fico parado assim, eu começo a falar besteira e... Então, vamos lá. Nós vamos agora falar de expoente fracionário. Expoente fracionário. Então, você vê que mistura as coisas, né? Ó. Radiciação com potenciação, tá vendo? É tudo junto e misturado isso, tá? Então, potência com expoente fracionário. Isso está lá na página 415. Ó, João Pedro, estou marcando todas as páginas aqui, tá? Mas depois, quando você pegar a apostila, você já tá mais ou menos no jeito aí, certo? Então, se você olhar na apostila aí, né, turma, tá a regrinha aí, ó. M sobre N. O A está elevado a essa fração, tá vendo? Então, diz aqui que a gente pode trocar essa potência por uma raiz, né? Então, a gente fala assim, como é que eu vou decorar quem vai aqui e quem vai lá, né? Cada um tem um jeito, né? Então, a gente fala assim, ó, esse aqui ele está coberto, aqui ele vai ficar para fora, esse está para fora, vai ficar coberto, tá? Coberto é assim, né? Ó, esse aqui está coberto porque está embaixo do M, né?
E aqui, esse está coberto porque está dentro da raiz. Mas, cada um acha o seu jeito aí de decorar, tá, turma? O importante é decorar, tá? Então, a gente pode fazer, né, de lá para cá e daqui para lá. Se você tem uma potência com expoente fracionário, transformar numa raiz. Se você tem uma raiz, pode transformar numa potência com expoente fracionário. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 3 meios. Então, se for o caso, eu posso trocar por raiz quadrada de 5 elevado a 3, certo? Então, aqui está vazio, né? Por que está vazio? Porque seria o número 2, e o número 2 não precisa escrever, tá? Ok? E pode ser o contrário também. Tem lá, raiz sétima de x elevado a 2. Então, você pode colocar x elevado a 2 sétimos, certo? Então, se eu tenho aqui, né, ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Tem dois números aqui que a gente não está vendo, mas que tem que saber que eles existem. Um deles é esse daqui, que seria o número 2, e o outro é esse aqui, que é o expoente do 5, que como não tem nada, eu tenho que saber que é o número 1. Então, a gente pode vir aqui direto, né, e transformar 5 elevado a meio. Tudo bem? Então, vamos supor que eu tenho uma outra situação assim. Raiz quadrada de x. Então, isso aqui é x elevado a meio. Tá? Raiz cúbica de y. Então, aqui é y elevado a 1/3. E assim sucessivamente. Tá? Algum problema? Agora a gente vai falar de racionalização. Então, são 3 casos, né? Racionalização. Então, o que é racionalização? Eu vou escrever aqui de maneira não... Eu tinha clicado aqui no levantar a mãozinha. Apareceu alguma coisa aí para vocês quando eu cliquei aqui no levantar a mãozinha? Fui clicado sem querer. Apareceu a mãozinha do lado. Aparece minha mãozinha erguida? É. Ai, que coisa linda, né? Tá. Então, racionalização. O que é racionalizar? Então, eu vou escrever sem formalidade aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Racionalização é desaparecer com a raiz da parte de baixo da fração. Então, se a gente tiver assim lá, 5 dividido por raiz quadrada de 3, então essa fração tem uma raiz na parte de baixo, eu tenho que desaparecer, sumir com ela daí. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, já vai ser o primeiro caso, tá? Primeiro caso, você vem aqui e multiplica em cima e embaixo pela própria raiz que está embaixo, tá? Então, vai ficar em cima 5 raiz de 3. Lembra que eu não posso multiplicar esse número 5 pelo número 3, porque um está fora da raiz e o outro está dentro da raiz. Para eu poder colocar 15, ou os dois teriam que estar dentro da raiz, ou os dois fora da raiz, tá? Agora, aqui embaixo eu já posso, né? Porque os dois estão dentro da raiz, tá vendo? Então, eu poderia perfeitamente colocar a raiz quadrada de 9... E raiz quadrada de 9 é 3, e dessa maneira, então, o que a gente fez? Sumiu com a raiz da parte de baixo, tá? Um outro exemplo. 2 dividido por 3 raiz de 5. Então, como é que é a história aqui mesmo? Eu multiplico em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Raiz de 5, raiz de 5, certo? Então, em cima fica 2 raiz de 5. Vou repetir o 3 aqui. E já vou pôr direto, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, 2 raiz de 5 sobre 15. Aqui, a fração sem raiz na parte de baixo, tá?
Então, esse aí é o primeiro caso. Aqui é caso. Aí. Agora, nós vamos para o segundo caso, que é quando a raiz não é quadrada. Professor, espera só um pouquinho. Tá, espero sim. Avisa quando terminar, tá? Tá. Pronto. Pronto? Sim. Então, segundo caso. Raiz não quadrada. Então, vou inventar um exemplo aqui. 5 dividido por raiz sétima de 3 elevado a 4. Então, é uma raiz sétima, tá vendo? Certo? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desaparecer com a raiz da parte de baixo. Vamos lá. Então, a gente pode vir aqui, né, e multiplicar a parte de cima e a parte de baixo de uma fração sempre por um mesmo valor, de tal maneira que não altera a fração. Então, eu vou colocar aqui raiz sétima, tá? Não altera, porque é igual. Vou colocar o mesmo número 3. É agora, hein? É agora, hein? Eu tenho que colocar um expoente aqui, de tal maneira que quando eu juntar com esse 4, vai poder dar 7 para poder cortar, entendeu? Então aqui eu só posso pôr o 3, ó. Porque se eu juntar esses dois aqui, ó, 5, aí sétima de 3 a terceira, então juntando, não é assim, ó, repete a raiz sétima, 3 a quarta vezes 3 a terceira. Aí se eu juntar aqui não vai dar 7 também? Então ficaria assim, né, ó. E agora, quando esses dois são iguais, eu posso cortar, né? E aqui fica 3, certo ou não? É claro que eu fiz detalhadamente aqui, mas poderia vir daqui direto para lá, ó, tá? Por exemplo, Fala, Clarinha. eu poderia... Por que você trocou o 4 por 3? Para poder dar 7. Quando eu junto, não tem que somar os expoentes? Se eu colocar qualquer outro cara que não seja 3 aqui, não vai dar 7. E se não der 7, eu não posso cortar e eu não posso sumir com a raiz. Hã? Não, entendi. Vamos supor, ó, que a maior parte das pessoas quer colocar 4 aqui, tá vendo? Ó? Que repete, né? Porque tem a sensação de que está fazendo esse caso aqui, que você repete o de baixo, tá? A maior parte erra desse jeito, mas não pode porque... Imagina se você coloca 3 elevado a 4 aqui. Aqui vai dar 3 elevado a 8, ó. Aí não dá para cortar o 8 com o 7, aí a raiz não desaparece, certo? Entendi. Então eu tenho que colocar um expoente aqui, de tal maneira que juntado com esse, dá o 7 para poder cortar. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer um exemplo B aqui, quer ver? Exemplo B. Por número qualquer aqui. Número 2. Aqui embaixo eu vou pôr raiz quinta de... Vou pôr qualquer número aqui. 7 elevado a 2. Então, nota. Raiz quinta, né? Então, você vem aqui, ó. Raiz quinta e raiz quinta. Tudo bem até aí? 7 e 7. É agora, hein? É agora, ó. Eu tenho que pôr um expoente aqui, que juntado com 2, vai ficar igual a 5 para eu poder cortar lá na frente. Então, aqui eu tenho que colocar 3. Certo? E aí já pode ir direto para a resposta. Não precisa ficar fazendo essa frescurada toda aqui não, tá? Já vem direto aqui. Fica 2 raiz quinta de 7 a terceira. E aqui já pode pôr 7 fora da raiz.
Tudo bem? Entendi melhor agora. Beleza. Aí, pessoal, o terceiro caso, né? Na verdade, esse terceiro caso deveria ser explicado depois que a gente estudasse o capítulo seguinte, que é o capítulo de produtos notáveis, né? Mas, tudo bem, vamos lá. Vamos. Então, deixa eu dividir aqui, né? Esse terceiro caso é quando a gente tem uma soma ou uma subtração na parte de baixo da fração, sabe? Então, aqui, nesse caso, a gente vai usar uma regrinha que aprendeu desde criancinha, que é assim, se eu tenho uma soma multiplicada pelos mesmos números, só que com o sinal um é mais, outro é menos, alguém lembra o resultado dessa multiplicação aqui? É A ao quadrado mais 2AB mais B ao menos, quadrado. Menos. é menos, tá? É, eu não vi que tava. Sempre menos, tá, Adriano? É, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Essa é a regra, só dá certo com menos aqui, tá? Então, ó, tem que ser os mesmos números e apenas o sinal do meio trocado. Então, a gente vai usar essa regra para fazer o terceiro caso, quer ver, ó? Vamos supor aqui, eu tenho um exemplo, né? Um número qualquer, e aqui embaixo eu tenho, sei lá, 4 mais raiz de 2, certo? Então, nota que, como tem conta de mais e conta de menos, eu vou ter que apelar para essa situação aqui, ó. Então, eu vou pegar, né, vou multiplicar, em cima e embaixo sempre, né? Aí ponho parênteses aqui e vou repetir os mesmos números, só que eu troco o sinal. Se aqui está mais, eu coloco menos, e tudo que eu fiz embaixo eu faço em cima. Certo? Em cima, deixa assim por enquanto. Depois, se precisar, a gente faz distributiva. Mas observa a parte de baixo, ó. Observa o A mais BA menos B com 4 mais raiz de 2 e 4 menos raiz de 2. De acordo com essa regra, esses dois caras vão ficar ao quadrado aqui, né? E quando esse aqui ficar ao quadrado, ele vai cortar, certo? Então, vai ficar 4 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. E aí, ó que beleza, ó. 5, aqui dá 16, menos esse 2, corta com a raiz, 2. Então, vai dar 14 embaixo. 14, 5, 4, menos raiz de 2. Se quiser, pode deixar assim, ou multiplica, vai dar 20 menos 5 raiz de 2 sobre 14, tá? Então, você vê que, fazendo a regra, né, como os dois vão ficar elevados ao quadrado, a raiz desaparece. Vamos fazer mais um exemplo desse. Ô, professor, Oi. se for casos assim, só que um pouco mais extremos, mas que tenha contas mais difíceis, ao invés de ficar simplificando, eu posso já deixar fatorado mesmo? Fala de novo, o Adriano, por favor. Eu disse assim, quando tiver contas mais extremas que essa, Ah, que tenha números que nem tá aí, mais ou menos. Só que for mais difícil, você pode apenas deixar fatorado ou você quer que simplifique também, igual foi feito? tanto faz, tanto faz. Pode deixar assim, ó, não tem problema, ou assim. E outra, no vestibular, né, você vai olhar as alternativas lá, né, ver o que você, qual que ele quer que você faça. Se, quando você for fazer vestibular, tiver parte escrita, então sempre é melhor deixar fatorado, tá? Na parte escrita. Mas, normalmente, vai ter alternativa e você vai descobrir se você faz assim, ou de um jeito ou de outro. Para nós aqui, tanto faz. A gente aceita de todo jeito, tá? Foi isso que você perguntou? É. Tá. Vou fazer mais um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2, e aqui embaixo eu tenho raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3.
Eu me arrependi de pôr o número 2 aqui, então eu vou colocar 12, pronto. Então, vamos lá. Como tem conta de mais e conta de menos, né? Então, o nosso procedimento é o seguinte. Parênteses. Professor, você pode subir um pouquinho a folha? Subir? Aí, melhorou. E aqui, dá para ver aqui? Dá. Tá. Então, eu vou repetir os números. E, como aqui é menos, o que eu coloco mais. E o que eu escrevi embaixo, tenho que escrever em cima para não alterar. Então, na parte de cima, por enquanto, só escreve assim, sem fazer nada. E aqui embaixo é a regra. Tá vendo? Ó? Quadrado de um menos quadrado do outro. Então, vai ser quadrado de um menos quadrado do outro. E é claro que os dois vão ficar fora da raiz, certo? Então, aqui vai dar 12, raiz sexta mais raiz de 6 e raiz de 3, e embaixo vai ficar 6 menos 3, certo? Fora da raiz, fora da raiz. 6 menos 3 dá 3, né? E agora dá para simplificar, tá vendo? 12 por 3. Então aí vai ficar 4 raiz de 6 mais raiz de 3. Então, pode deixar a resposta assim, ou assim. 4 raiz de 6 mais 4 raiz de 3. Eu prefiro assim, ó. Mas tanto faz, tá? Tá dando para enxergar aí tudo? Tá sim. Turma, nós estamos em cima da hora, mas dá para fazer o exercício 3, tá? Ô, João, você acha que na próxima aula você já consegue a apostila? Não, então, como o primeiro bimestre a apostila chegou atrasada, vai chegar atrasada nesse bimestre também. Ai, que beleza, né? Tá, merda. Beleza, João, tranquilo. Ô, Vitor, você quer falar alguma coisa? Você tá com a mãozinha erguida aí? Vitor Oliveira. Tô não, professor. A sua mãozinha tá erguida, Vitor Oliveira. Tá? Tá, você clica aí para deserguer ela. Agora o João que ergueu a dele. Clica de novo aí, Vitor. Lá embaixo do lado direito, tá lá, levantar a mão. Aí você clica outra vez, ele deslevanta. Saiu. Não. Não? Ah, então eu acho que é a Fabiana. Clica de novo. É a Fabiana. Fabiana, sua mãozinha tá erguida. Eu achei que era... Aí, agora sim. Ô, Vitor, não era sua então não, tá? Beleza. Era da Fabiana. É que eu pensei, professor, quando ficava Ah, tá. sem o branquinho, ela era... Tava abaixada. Tá, mas tá bom. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o exercício 3, que eu acho que dá tempo. Não é tão difícil assim. O exercício 3, que está lá na página 416, né? Ele quer saber quanto que vale essa expressão aí, ó. Raiz quadrada de 50, raiz do 18, mais raiz do 98. Então, a gente vai fazer com cada um deles, porque eles não têm raiz quadrada exata, né? Então, a gente vai fazer com cada um deles o que a gente fez com o 18. Então, eu vou pegar aqui o 50 e decompor em fator primo. Dividir por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, no lugar de escrever o número 50, a gente escreve 2 vezes 5 ao quadrado. Tá, sei. Vai dar 5 raiz de 2. É. O 18 divide por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, fica 2 vezes 3 ao quadrado. Depois o 3 vai para fora. E o 98, dividido por 2, quanto dá, hein? 49? Aí divide por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, vai dar 2 vezes 7 ao quadrado. Aí aqui, o 5 vai para fora, então fica 5 raiz de 2,
o 3 também, fica 3 raiz de 2, e aqui fica 7 raiz de 2. Como todos eles são raiz de 2, então dá para juntar, tá vendo? 5, tira 3, dá 2, 2 somado com 7, 9 raiz de 2. 9 raiz de 2 é a letra C. Tudo bem, pessoal? Bom, enquanto vocês terminam de copiar, eu vou clicar aqui nos participantes e vou dar um print aqui para a chamada, tá? Vai terminando de copiar. Copiei. Então, um print, tem que dar uns par de print aqui, só não dá. Aí eu gravo no arquivo do Word e deixo guardado, aí quando eu for fazer o final do bimestre, eu consigo ver quem faltou e quem não faltou. Agora, outro print. E mais um. Agora eu vou salvar o arquivo. Hoje é 31/3. Beleza. Turma, tá feita a chamada. Eu vou fechar aqui a gravação. Então, logo eu coloco lá no YouTube.